A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra, a Escritura, aquilo que está escrito. Se você tiver a sua Bíblia Sagrada em casa, você examina a Escritura. Aquilo que eu estou falando, que eu estou lendo, você pesquisa na sua Bíblia. Você começa a ler as Escrituras, para depois não dizerem por aí que a gente está falando aquilo que não está escrito. Eu quero mostrar para você a Escritura, a Palavra de Deus. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque delas testifica dele, que é Jesus. Capítulo 1, na primeira epístola aos Coríntios, o versículo 6 vai dizer: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não há entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicados pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, por nós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Veja, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, como líder, como um missionário, ele ganhava almas, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam através de Paulo, através da palavra. Ele ganhava almas para o reino de Deus. Apolo também, ele era um homem grande, ele anunciava a palavra, ele ensinava a palavra de Deus, ele ganhava almas para Jesus. Pessoas eram se convertidas, pessoas se chegavam até a presença de Jesus através destes homens. Paulo pregava, ganhava almas. Apolo pregava e ganhava almas para Jesus. Cefa também, ele pregava, as pessoas se convertiam e ganhava almas
para Deus. E cada um, eles diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Porque Apolo chegou aqui, pregou a palavra e eu aceitei através de Apolo. E eu vou me congregar com Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. Porque Paulo veio aqui e eu aceitei Jesus através de Paulo. E outros diziam, eu sou de Cefa, porque Cefa veio aqui, pregou a palavra, e eu aceitei Jesus, e eu vou seguir a ele. Quantos? Pedro, João, todos eles pregavam o evangelho e ganhavam almas para o reino de Deus. Mas Paulo chegou aqui nesta igreja de Coríntio, aos irmãos de Coríntios, havia esta contenda, porque estavam todos divididos, porque uns diziam que era de Paulo, outros era de Apolo e outros era de Cefa, estava dividido. E Paulo disse, está Cristo dividido? Veja, Jesus está dividido entre vós? Foi Paulo crucificado por vós? Por acaso Paulo estava dizendo, foi eu que morri por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Foi Pedro que morreu por vocês lá na cruz do Calvário? Foi Cefa que dá vida a vocês, salvação, vida eterna? Paulo estava instruindo eles. Havia uma contenda naquela igreja. E Paulo, ele trouxe a palavra. Ele trouxe o ensino. Porque a igreja aqui estava completamente dividida. Havia esta contenda aqui dentro desta igreja. A contenda estava grande, mas alguém comunicou com Paulo. Disse Paulo, aqui dentro está uma grande contenda. Alguém podia dizer, eu só vou para a igreja se Apolo estiver lá. Eu vou acompanhar Apolo. Outros, eu vou acompanhar Pedro. Ou não, eu sou de Apolo. Isto ficava dividido. Isto não tinha união. Isso não tinha a comunhão. Porque Jesus, ele é a paz. Ele é o amor. E nós vejamos aqui que Paulo, ele vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para vós somos salvos, é o poder de Deus. Quantas pessoas se chegavam até a presença de Jesus através de Paulo. Mas Paulo, ele pregava a Cristo, ele não puxava para a sua igreja. Ele mostrava Jesus Cristo. Porque você tem que estar firme
é em Jesus Cristo. Porque Deus, ele sempre colocou homens para pastorear, para tomar de conta, de pregar o Evangelho, mas é a mesma palavra tanto de Pedro, como de Paulo, como de João. Eles viviam, eles eram para viver no mesmo pensamento, na mesma palavra e no mesmo Espírito. Paulo, ele trouxe ali o ensinamento para aqueles irmãos. Disse, por acaso Cristo está dividido? Você tem que seguir é Cristo. Você tem que seguir o Mestre que é Jesus. Simplesmente alguém chega com o Evangelho, com a palavra, nós aceitamos Jesus, aquele que morreu pelas nossas vidas. Nós não seguimos a homens. Quem segue a homens, para onde é que o homem vai levar outro homem? Você mostra o caminho. Você mostra a verdade, a palavra. Como Paulo estava dizendo aqui. Eu rogo-os. Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos uma mesma coisa, e que não há entre vós dissensões, contenda. Não há entre vós contendas. Paulo chega nesta igreja e orienta os irmãos.